Já estamos de volta com o Sinal Aberto e agora para tratar de um assunto difícil de ser abordado, mas necessário. O altíssimo número de homicídios no Brasil frente a uma baixa taxa de resolução dos casos. Em 2018, houve uma queda no número de mortes por assassinato no Brasil em relação a 2017. Mas mesmo assim, quase 60 mil pessoas foram vítimas de homicídio. O que assusta também é o índice de resolução dos casos. Menos de 10% dos homicídios no Brasil são solucionados, aponta o Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. Os que efetivamente chegam à justiça são alvo desta reportagem. O juiz Gesseir Alcântara Coelho diz que cerca de 1.000 processos tramitam na terceira vara de crimes dolosos contra a vida. Destes, 99% são por homicídio. Ele conta que ao final do processo, em média, 60% dos réus são condenados e 40% absolvidos. Normalmente, o Ministério Público pede o arquivamento ou porque não tem prova, ou porque agiu, por exemplo, em legítima defesa e não há necessidade de julgamento. Para o advogado criminalista Mário Rocha, esse número expressivo de réus absolvidos, nem sempre, mas muitas vezes, é sinal de que em algum momento pode ter havido falha na investigação. A maioria das vezes são inquéritos mal elaborados e justiça mal feita. Como se diz mal feita? Injustiça. Ao lado do advogado Mário Rocha está o cliente dele, Varley Ramos Costa. Ele foi acusado de ser o mandante de um assassinato em dezembro de 2005 em Goiânia. Estava morando nos Estados Unidos quando em outubro de 2018 foi deportado. Passou 27 meses na casa de prisão provisória. Agora, no início de agosto, foi absolvido pelo Tribunal do Júri. Se emociona ao lembrar do horror vivido na CPP. Aquilo ali é um lugar que eu jamais desejaria para um inimigo. Eu não tenho inimigo, mas se eu tivesse, eu não desejaria aquele lugar ali para nenhuma pessoa. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara explica que quando o réu está preso, o caso tem prioridade. Assim, se não houver recurso, a sentença sai em média em 1 ano. Em caso de recursos, o tempo dobra. Mas quando o réu está em liberdade, o julgamento dura em média 2, 3 anos. Demora mais que em países de primeiro mundo. Gesseir Coelho de Alcântara diz que a tramitação dos processos costuma atrasar por vários motivos. A investigação demorou, às vezes tem que voltar em diligência, essa diligência demora. Depois, na tramitação processual, mais interposição de recursos. Esses recursos podem ir para os tribunais superiores lá em Brasília, isso demanda um grande tempo. Isso tudo somado faz com que nós tenhamos uma morosidade nos processos. Demora que preocupa o advogado Valério Luiz Filho. Para ele, o país investe pouco em investigação, inteligência e em modernização da polícia técnico-científica. Os resultados podem ser inquéritos que chegam à justiça inconsistentes, o que aumenta o tempo de tramitação. Se a polícia técnico-científica, por acaso, não tem material suficiente, o delegado fica esperando meses e meses até sair um laudo. E sem esse laudo, não tem como prosseguir nas investigações. Então, não tem como cortar caminho. O advogado é filho do radialista Valério Luiz, assassinado em 5 de julho de 2012, quando saía da rádio onde trabalhava. 7 anos depois, os 5 réus estão soltos e a data do júri popular sequer foi marcada. O advogado lembra que nos últimos 5 anos de tramitação na justiça, o processo ficou lento, porque todos os réus recorreram inúmeras vezes a todas as instâncias, Tribunal de Justiça, STJ e STF. Para ele, essa demora alimenta na sociedade a sensação de impunidade. A gente pensa muito em tamanho de pena, né? Tem que aumentar de 30 para 50, mas se a pessoa não tiver na cabeça dela de que a punição vai ser certa e rápida, não adianta se aumentar a pena. Ninguém em sã consciência mata outra pessoa tendo certeza que vai passar 30 anos preso. Ninguém faz isso. Então a pessoa, se ela mata, é porque na cabeça dela ela vai pensando, não, vai demorar, né? O crime pode não ser descoberto, porque realmente o nível é baixo, né? Nem 10% dos homicídios são elucidados. Ele acha que vai poder recorrer e não pode conseguir uma prescrição.
E continuamos falando sobre esse assunto aqui com o juiz criminal Gesseir Coelho de Alcântara. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no estúdio do Sinal Aberto. Boa tarde, é um prazer estar aqui na TV Sagres. Boa tarde, senhor doutor Gesseir. Está conosco também o conselheiro da seccional da OAB Goiás, advogado Rodrigo Lustosa Victor. Nós agradecemos a sua presença, doutor. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Letícia. É um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde também ao magistrado e também amigo, doutor Gesseir Coelho. Prazer estar aqui com o senhor, doutor Gesseir. Eu vou começar perguntando para os dois, assim, uma questão, acho que vocês já se depararam várias vezes com essa pergunta e ela vale a pena ser repetida. A impunidade colabora com esse número de homicídios? Bom, eu não acho que nós temos impunidade no Brasil. Eu penso em sentido oposto ao senso comum de justiça. Eu acho que o Brasil seguramente é um dos países mais arriscados do mundo para quem quer praticar crime. Por quê? Além das sanções jurídicas, e nós temos índices elevadíssimos de encarceramento, isso em dados proporcionais, nós também temos as sanções extrajurídicas. Se nós pensarmos na expectativa de vida, vamos pensar, por exemplo, na condição hoje das comunidades no Rio de Janeiro e do tráfico de drogas. Vamos pesquisar qual é a expectativa de vida de um traficante de drogas. Claro que essa sanção extrajurídica, extrapenal, ela precisa ser considerada. E a sanção aí é pesadíssima. Pagam com a pena capital, não tenho nenhuma dúvida disso. E ainda assim, com todo esse rigor, nós temos estabelecido em certas circunstâncias, em certos locais específicos, um estado de guerra, absolutamente incapaz de evitar a prática delitiva. Doutor Gesseir. Na realidade, a experiência que eu tenho como magistrado na área criminal há 19 anos ininterruptamente, eu verifico que quando se fala na questão da impunidade, eu vejo numa questão, muitas vezes, de um atraso da prestação jurisdicional, ou seja, um resultado de alguém que vai ser julgado pela justiça de uma maneira tardia, também um trabalho muito mal elaborado e mal feito de investigação. A Polícia Civil muitas vezes demora muito na investigação e isso resulta, portanto, lá que desaga no judiciário, numa absolvição ou às vezes numa desclassificação de um crime para outro em função dessas situações somadas, além de outras, né? Então, em razão disso, nós temos sim, às vezes, a grita geral de que há impunidade, que existe a impunidade. Às vezes a família de uma vítima fica descontente em relação a essa circunstância, a essa situação. Então, nós temos inúmeras condições e situações que levam a uma condição de impunidade, sim. Mas se me permite dizer, evidentemente que existem soluções absolutórias e que se chega a elas por deficiência do aparato persecutório, das investigações. Mas a questão a ser debatida é o impacto disso no incremento da criminalidade. E aí, veja, o que eu estou pontuando aqui se faz política de segurança pública através do direito penal. O Valério, que é alguém que experimenta grande sofrimento, luta pela realização de um júri, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por lamentável, não tem conseguido implementar condições suficientes para a existência de um plenário do júri nesse Estado, que a ordem tem que se empenhar por isso também, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas qual é a pessoa que antes de praticar um crime
vai ler o Código Penal e se inteirar da respectiva. Mas, doutor, eu fiquei sabendo que 90% dos casos não tem solução. Não, mas nem a pena capital inibe, Kleber. Nós sabemos disso, nós vemos isso na realidade. Aliás, quando se diz que as investigações são mal conduzidas, elas são mal conduzidas porque não há interesse na solução legal dos conflitos. Pois é. Vejam agora a proposta que se apresenta ao Congresso Nacional, o chamado pacote anticrime de expansão da legítima defesa, para que haja uma solução letal, para que a questão da criminalidade seja resolvida nas ruas e que não se leve isso ao judiciário. Cada vez menos se quer apurar a infração penal. Uma pena de morte para matar lá na rua? Evidentemente. Essa é a aposta do Estado enquanto política de solução pública. Ela tem fracassado, por óbvio, porque diante do estabelecimento dessas políticas, os índices de criminalidade só crescem, só tem crescido. Mas essa tem sido a aposta. Por isso é que se sucateia a Polícia Civil. Aqui se fala, né, que a população carcerária hoje já atinge mais de 800 mil. Prende muito, mas prende mal? Há uma falha nesse processo? Eu vejo que, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma alta população carcerária, sim, existe isso. E os presídios estão abarrotados. Muitas vezes se prende mal, sim. Tanto é que hoje existe a chamada audiência de custódia exatamente para filtrar esse tipo de situação. Então, o sujeito é preso em flagrante, é apresentado ao juiz 24 horas depois e que vai verificar qual a condição daquela prisão. Muitas vezes nós temos que relaxar um flagrante que foi mal elaborado ou elaborado de uma maneira ilegal. Esse é um exemplo. Então, muitas vezes, em muitas circunstâncias, se prende mal, sim. Não significa que seja a maioria dos casos, mas prende sim. Nós temos muitas prisões irregulares feitas pela polícia que o judiciário muitas vezes tem que soltar. Doutor Justier, doutor Rodrigo, não tem atenuante demais nesse Código Penal brasileiro, não? Eu, particularmente, eu entendo que o nosso sistema penal, ele é um sistema garantista. Isso é fato, até porque a nossa Constituição, por ser uma Constituição cidadã, ela tem um garantismo até exagerado no meu entendimento. Agora, ela tem que ser cumprida. Esse garantismo exagerado muitas vezes leva a essa situação de impunidade, essa situação que nós não temos resultados a contento. Eu, particularmente, entendo que há muito recurso que pode ser interposto. Eu não sou contra recurso, mas eu só acho que o número exagerado é que atrapalha, porque muitas vezes esses recursos eles são interpostos de maneira protelatória. Né? Então, acontece isso sim. É inúmero a quantidade de recursos que nós temos no nosso sistema. Tem demais, doutor Rodrigo? Bom, aqui nós vamos no embate, né? Porque a visão do advogado criminal, ela às vezes é uma visão distinta. Eu acho que o nosso direito penal hoje ele é um direito penal exagerado. E eu digo por qual razão esse é o meu pensamento. No Brasil, nós fazemos demagogia com o direito penal. Por exemplo, se pode solucionar a grave questão da segurança pública através de lei penal. Não pode. Olha bem, vejam bem. Né? Numa canetada, com aprovação de lei, nós vamos baixar a criminalidade, nós vamos conseguir chegar em níveis aceitáveis. Com isso, nós temos hoje um direito penal, eu vou afirmar isso aqui, vai ficar gravado, hein? De dar inveja em qualquer chinês. Pense uma coisa, que você acha assim, não muito grave, mas feia, é crime. Molestar cetáceo em água territorial brasileira é crime. Perturbar cerimônia funerária com tapeado em velório é crime. Introduzir animal na propriedade alheia é crime também. O único lugar em que há semelhança entre um cheque sem fundo e um estupro é o Código Penal brasileiro. Sabe qual é a semelhança? O remédio, cadeia. No Brasil, para tudo, nós temos o mesmo remédio,
cadeia. São mais de 1.000 tipos penais. O doutor Rodrigo e o doutor Gisele continua conosco, porque a gente vai fazer aquele pequeno intervalo para o Minuto Aparecida, e esse debate continua logo após o Minuto Aparecida. É um minuto só. Informações sobre a Aparecida de Goiânia você encontra aqui. Fique ligado, hein? O amor está no ar aqui em Aparecida. É que estão abertas as inscrições para o casamento comunitário, que é realizado pela Secretaria de Assistência Social aqui do município. Os casais terão a oportunidade de oficializar a sua união de forma gratuita. Gostou? Para se inscrever é muito fácil. Basta levar identidade, comprovante de residência e comprovante de renda até a Secretaria de Assistência Social. A data do casamento será informada posteriormente. As inscrições vão do dia 19 ao dia 30 de agosto. Então, se você quer casar, não perca a oportunidade, viu? Pois as vagas são limitadas. Durante o evento de lançamento da Corrida contra as Drogas, foi apresentado também o concurso de redação Correndo pela Vida. A primeira etapa do concurso acontece na própria escola, onde uma produção por turma do 5º ao 9º ano será selecionado pelo professor. Estão previstas a participação de 210 turmas daqui de Aparecida. A competição receberá textos dos gêneros conto e artigo de opinião. E quem vai levar as informações sobre a corrida e o concurso nas escolas é o Speed. Olha que gracinha, um personagem criado pelos professores da Escola Municipal de Artes para atrair as crianças com a linguagem lúdica para as temáticas da redação e da corrida. Cerca de 200 presos podem ter a chance de desempenhar uma atividade profissional durante a sua reintegração à sociedade, fazendo trabalho de manutenção em parques e praças públicas daqui de Aparecida. O prefeito Gustavo Mendanha e o diretor-geral de Administração Penitenciária, Coronel Wellington Urzereda, assinaram um convênio para a realização deste projeto. Os presos do semiaberto e aberto serão supervisionados por agentes plantonistas da Central de Acompanhamento e Formação. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Amanhã nós estaremos de volta com mais informações sobre a nossa cidade para você. Te espero. Até mais. Tchau, tchau. Apesar de todos os esforços, a violência contra mulheres e crianças continua crescendo. Que tiro foi esse? Um tiro do descaso, do preconceito, da selvageria, da incompetência. Um tiro que nos envergonha e atinge a todos. Para mudar isso, precisamos de políticas públicas e recursos permanentes e da participação de todos. Lute por isso. Há 37 anos, nós lutamos. Sevan. Nós já estamos de volta com o sinal aberto e vamos continuar sobre esse assunto com o juiz Gesseir Coelho de Alcântara e também o advogado Rodrigo Lustosa, conselheiro seccional da OAB Goiás. Nós agradecemos a presença de vocês novamente e eu queria continuar o assunto que a gente terminou no último bloco sobre essa questão da a quantidade de crimes que tem. Agora tem a lei, o pacote anticrime, né, do juiz Sérgio Moro, né, que é agora ministro. Você acha que vai aumentar a quantidade de crimes? Não, eu acho que o pacote anticrime tem algo de positivo, sim, que se extrai do pacote. Não se trata de fazer de assumir algum tipo de posicionamento político quanto a isso. Eu acho que as propostas têm que ser analisadas com racionalidade, com razoabilidade. Porém, alguns pontos merecem ser criticados. Eu acho que o principal aspecto positivo do pacote é naquilo que caminha para a expansão de institutos despenalizadores, porque o pacote caminha para a possibilidade de ampliação das perspectivas de acordo entre acusados e Ministério Público. E isso é a grande saída para um direito penal mais moderno. Não é a punição, é a construção de alternativas consensuais, um direito penal que permita a composição. Porque, como nós dizíamos no bloco anterior, a cadeia não pode ser remédio para tudo, porque existem, sim, problemas distintos, e para problemas distintos,
nós temos que ter soluções distintas. Esse é o mérito do pacote, na minha opinião. Em outros pontos, ele é bastante criticável, sim, como na expansão das situações de legítima defesa, em que, evidentemente, não há legítima defesa, e aí se cria um permissivo bastante arriscado, do meu ponto de vista. Doutor Gessir, o pacote do Moro é bom, é ruim? Eu percebo que quando esse governo atual assumiu, houve uma propositura para que se mexesse com a segurança pública no Brasil, que é um tema tormentoso. Então, num primeiro momento, eu vejo que isso aí foi uma resposta que tem que ser dada para a sociedade, um pacote, né, anticrime, que tem medidas muito importantes, interessantes sim. Agora, só o pacote de per si não vai resolver o problema da criminalidade, sem dúvida alguma. A gente tem que entender que, principalmente num governo, nós temos que ter políticas públicas de educação, de conscientização. Claro que também o combate ao crime, legislação alterada, tudo isso somado. E que não é do dia para a noite. Então, nós temos algumas situações paliativas, elas vão resolvendo problemas pontuais. Creio que a intenção é boa, tem que ser feita alguma medida mesmo, alguma mudança nesse sentido. Então eu vejo como positivo, mas entendo que não só o pacote por ele mesmo resolve. Mas ele já é um avanço, a avaliação do senhor, ele já é um avanço para ser parte das soluções? Com certeza, esse é um primeiro ponto. E claro que nós temos que ter agora o próprio legislativo, né, mudando a legislação, deixar de atravancar muitas situações, e também o governo investir na questão de educação e de conscientização para que a gente possa combater essa criminalidade. E também um processo, né, mais humano, talvez, de punição mesmo, né? Igual vocês falaram, todo crime leva à cadeia, né? O fim é esse. E nós podemos olhar um pouco e aprender um pouco com as experiências históricas. Isso é importante, porque parece que no Brasil, assim, olhar para trás, né, olhar para o que já aconteceu, parece que nós temos uma dificuldade de aprender com as experiências pretéritas. E vou mencionar um exemplo. Em 1990 entrou em vigor a Lei de Crimes Hediondos, e aquilo respondia a uma grande demanda pelo recrudescimento da legislação penal. Então, não vai ter mais progressão de regime. A pena que for dada a um criminoso condenado por crime hediondo será aquela pena. Lei 8.072/90. Então, vamos lá, vai ser isso. E isso vai diminuir a criminalidade no Brasil. Acontece que, passado vários anos da vigência da Lei de Crimes Hediondos, não se teve notícia da redução em 1 milímetro da criminalidade. E isso levou a uma superlotação tal dos estabelecimentos prisionais que o Supremo se viu na difícil contingência de ter que, mais de uma década depois, reconhecer a inconstitucionalidade parcial da Lei de Crimes Hediondos para permitir que esse pessoal pudesse progredir de regime como quase que uma medida política para dar vazão ao sistema prisional. Não tinha mais onde colocar preso. Isso não impactou de forma alguma a segurança pública. Então, se olhar, pensar um pouco menos demagogicamente, né, o nosso Congresso Nacional, parar de fazer demagogia com isso e fazer política séria de segurança pública. Doutor Gessir, nós vimos aí, entre os entrevistados, o Valério Luiz Filho, ele falando sobre a questão do assassinato do pai dele. Já tem uma data, já tem uma previsão de data para o julgamento dos acusados? Não, nós não temos uma data definida. Esse processo ele tramita na 4ª Vara Criminal. O juiz lá se deu por suspeito, questão de pouco tempo para cá que eu passei a presidir esse processo. Num primeiro momento, eu constatei a impossibilidade de fazer a sessão do julgamento do caso Valério Luiz,
Eu tenho lá nesse processo 52 testemunhas arroladas para o plenário, né? São 5 acusados, vários advogados, então nós não temos estrutura física para fazer. O tribunal ficou de fazer alguma modificação, até o momento não fez, não tem ainda uma data. Mas o nosso intuito é que esteja realizado como qualquer outro processo. Doutor Gesseir Coelho de Alcântara, um prazer recebê-lo aqui, uma boa tarde para o senhor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado à TV, estamos sempre à disposição. Doutor Rodrigo, muito bom recebê-lo aqui outra vez, uma boa tarde, nosso agradecimento ao AB e ao senhor por ter vindo. Eu que agradeço em nome da Ordem, que está sempre à disposição para bem servi-los. Sejam sempre bem-vindos aqui no Sinal Aberto. E vamos falar agora sobre economia. Um evento ontem movimentou o setor de confecções em Goiás. Silas Santos e Euler Ramos foram lá conferir.